Olá, telespectador da Mídia Mais TV, seja muito bem-vindo ao programa Mulheres Notáveis com Cristina Guiado. E nós continuamos a trazer os melhores momentos desta que foi a primeira temporada. E esperamos sinceramente que o nosso internauta, o nosso telespectador, tenha se divertido bastante e tenha se dado a oportunidade para conhecer as 12 mulheres que desfilaram a sua classe aqui no nosso programa. Nós hoje vamos começar por trazer os melhores momentos que tivemos com Vânia Govena. Não saia daí. Vânia, quando é que começa essa paixão pela leitura? A leitura veio antes de qualquer outro ofício que eu tinha, né? Porque eu lembro-me que eu fiz os primeiros rabiscos, devia ter uns 12 anos. Então, fui ganhando força em escrever. Só que depois eu tive curiosidade em ler o que os outros autores escreviam. Então, foi assim como eu fiquei apaixonada. Então a paixão da Vânia começou um tanto que diferente, porque geralmente nós começamos por ler os outros, não é? Os outros livros e depois desenvolvemos esta paixão pela leitura e pela escrita. Mas consigo foi diferente. Foi diferente. Eu sempre gostei de escrever muito. Só que eu escrevia e depois veio, ok, eu escrevo assim, mas como é que os outros escrevem? Então eu comecei a ler, a procurar outros autores, e eu depois notei que a escrita aqui nossa, moçambicana e a de fora era um bocadinho diferente. É um bocadinho difícil perceber a leitura nossa aqui. É um bocadinho mais difícil do que a de fora. Então acho que me apeguei mais aos livros de fora, né? E depois eu descobri um gênero. Então eu fiquei... E acabou ficando como o seu primeiro gênero, mas gostou com certeza. Sim. E qual é que é? Eu sou muito, mas muito obcecada por romances. Bem, também. A tendência é esta. As mulheres são mais dadas para este lado mais romântico da coisa. E considera-se uma mulher romântica já agora? Não. Só para abrirmos aqui as aspas. Não. Não é uma mulher romântica, só gosta de ler romances. Exatamente. E qual é o romance que, de todos que já leu, qual é o romance que mais gostou e porquê? Eu não consegui comprar o livro, mas era uma saga, chama-se After, né? De uma escritora americana. Eu fiquei simplesmente obcecada por aqueles livros, porque ela contava a história de dois adolescentes que haviam se apaixonado na faculdade e tal, mas um era problemático, então foram arrastando relações doentias, abusivas, né? Eles focavam muito na parte abusiva do relacionamento, que muitas das vezes nós acabamos entrando, mas sem nos dar conta que estamos a ir para uma relação que é abusiva. Então, a história deles vai se desenrolando por muito tempo, e cada vez que eu lia um livro, terminava, eu queria ver o que vem depois. Então eu lia o segundo, o terceiro, o quarto, até o quinto livro. Eu fiz todas as leituras em uma semana. Sério? Então, o que eu estou a escrever, apesar de estar a levar muito tempo, vai ser algo que vai trazer um novo... Como é que eu posso explicar? Uma nova maneira de Uma estar? nova maneira, né? Então, eu queria ter ele completo, impresso assim. Queria que a pessoa, por mais que não comprasse, mas tivesse a possibilidade de, se calhar, eu não vou vender, né? Eu não sei o que vai acontecer lá à frente. Mas eu queria uma coisa bonita assim, né? Então, eu acabo esperando. Não, eu deixo fazer as coisas com calma. Afinal de contas, ainda tenho... Bom, eu não sei, né? Acho eu que ainda tenho muito tempo. Considera-se uma mulher vaidosa? Não, nem tanto. Eu gosto de estar bonita. Gosto de me vestir, tá bonita, mas a parte da maquiagem, essas coisas todas, não é lá muito meu forte. Principalmente quando vou trabalhar, porque não vale a pena pôr maquiagem. Eu fico suja, empoeirada, então é melhor mesmo estar sempre natural. Então eu me apeguei a isso. Também seria um pouco estranho, apesar de que, algumas mulheres vão às oficinas, quando vão trabalhar, vão todas elas pintadas, mas seria um pouco assim, um pouco estranho. Porque fazer make-up a ir para um lugar onde vai sujar e, pouca gente também vai poder ver porque está numa oficina. Eu trabalho numa oficina, sou a única mulher, né? Então, fazer maquiagem, acho que eles até haveriam de me ridicularizar.
praticamente veste-se como homem, de certa forma também a face não é tão feminina assim, porque também está nesse ambiente. Exato. Então, se eu estou com tranças novas, ixi, eu vou ouvir isso a semana toda. Mano, a Vânia está de tranças novas. Agora imagina eu chegar lá toda maquiada, eu não sei. Mas sempre foi assim, Vânia? Sempre. Ok. Eu uso, assim, o básico só, mas não sou muito apegada, não. O básico neste caso seria só um batom? Batom, lápis e já está. Ok. E quanto à roupa? É daquelas mulheres que seguem a tendência? Como é que é? Eu gosto de vestir o que me sinto bem, né? Então, eu passo a maior parte do tempo entre calças e saias, né? Então, gosto de estar bonita, isso é verdade. Quanto à roupa, eu gosto sim, só que não sou muito de seguir tendências. Eu vesti, cheguei na loja, vi uma roupa, vesti, gostei, eu comprei. Design de mobília e interior. O que é isto? Bom, designer de mobília seria projetar algo, né? Temos um determinado material e queremos fazer, suponhamos, uma mesa de centro. Nós não temos nenhum desenho, não temos nada. Temos ali que pensar em algo, desenhar e fazer com que o objeto saia do papel e se torne uma realidade. Então, estamos a projetar algo, estamos a fazer um design novo, ou talvez não tão novo, mas algo diferente, né? Pode ser para um cliente ou algo simplesmente que estará disponível, né, no mercado, mas o fato de desenhar, estamos a trazer um novo formato, algo novo. Então, porque desenhar é criar. Exato. Então, é o que faz com que seja um designer, né, de mobília. Agora, quanto ao interior, é uma outra coisa que eu sou muito apaixonada, porque nós temos aquela ideia de que para termos a casa bonita, precisamos gastar muito, precisamos investir. É possível termos uma casa bonita sem gastarmos assim tanto, sem gastarmos com um material muito caro. Então, trabalhar com design de interior poderia, por exemplo, temos um certo material, uma madeira, e queremos dar um ar diferente ao nosso quarto. Podemos usar um material que nós já temos, ou um pouco mais barato em relação ao que há pelas lojas, e fazemos algo, né, diferente no quarto. Pode ser uma cabeceira, um sistema de iluminação diferente. Nós estamos a projetar, estamos a trazer um novo designer para aquele espaço. Então aí seria um designer de interiores. E eu fiquei muito chateada porque nós saímos do ensino secundário e somos obrigados a escolher qual vai ser o teu caminho. E nem sempre estamos preparados para aquilo que vem à frente. Então tu tens que escolher aquele momento, gostes tu ou não. Então, e às vezes nem temos muito tempo. Exato. Então acaba sendo um bocadinho frustrante quando chega lá à frente e tu descobres que mas não era isto. Só que eu ainda continuo a acreditar que nós sempre temos que ir até o fim. Independentemente da situação, vá até o fim. É, até o fim. Okay. Eu não quero amanhã acordar e dizer, e se? Eu não gosto disso. Eu prefiro ir sempre até o fim. E se as coisas não derem certo, eu vou dizer, prontos, eu tentei. Olá, Shaida. Olá, Cristina. Seja muito bem-vinda ao programa Mulheres Notáveis. Mais uma vez, muito canimbão por ter aceito o convite de partilhar conosco algumas páginas de sua vida. Sempre um prazer. E sem dúvidas nenhumas, eu acho que é um privilégio, porque conheço muitas mulheres notáveis, certamente teriam muito melhor lugar, que elas fazem coisas realmente incríveis. Pois é, bem, desculpa estarmos aqui a atrapalhar, já percebemos que está naquele seu momento zen, não é? Em que vai desenvolvendo esta que é uma das suas grandes paixões, que é fazer colocar a mão na massa e trazer-nos aqui objetos bonitos como estes que já estamos aqui a ver. Shaida, vamos começar pelo princípio. Afinal, quando é que tudo isto começa? Quando é que começa a desenvolver esta arte pelo artesanato? Na verdade, é uma razão um bocadinho egoísta. Normalmente eu trabalho mais com a cabeça, como se costuma dizer, né? Pensando, fazendo estratégias, projetos, documentos e essas coisas. E senti que faltava um pouquinho aquela coisa de mão na massa, de fazer algo mais mecânico, que deixasse o meu cérebro descansar, que eu não preciso de pensar grande coisa aqui. Então, pensei cá comigo, quais são as atividades que, se calhar,
usaria um bocado menos cérebro. Não me lembro quem, mas já surgiu uma coisa de pedra, pedreiro, cimento. O que é que eu posso fazer? Construção não dá para mim, né? Já experimentei, não deu certo. Então, nessa coisa de pesquisar artes, artesanato, coisas para fazer, deparei-me com objetos de cimento. Achei tão interessante. Usar um material tão rústico, tão industrial, para fazer umas coisas um pouquinho mais delicadas. Então, gosto desses contrastes, né? O rústico, o delicado. Então, foi daí que comecei a fazer. E achei muito interessante porque realmente consigo abstrair-me. Não uso as mesmas faculdades que normalmente uso no trabalho rotineiro, naquilo que é o meu dia a dia, nessas questões. Então acho que consigo realmente relaxar aquela parte do cérebro mais usada e ponho a funcionar aquela que não é usada. Não é? Aquela mais tranquila. Aquela mais tranquila. Sem pressão alguma. Absolutamente. E como é que a família reagiu a esta arte, ao artesanato? Como é que eles reagiram? E os vizinhos já agora que sofrem um tanto, não é? Com o barulho. Os meus familiares reagiram como sempre. É a louca da família, sabe? Tudo isso traz sempre coisas diferentes, então nada a estranhar. Mas poucos familiares meus sabem que eu faço isso. Realmente só os que vivem comigo. E mesmo assim acham tão peculiar que minha volta chegam perto. Mas, e agora, a minha mãe diz, agora podias fazer uns posa-copos. Okay. Eu disse, boa ideia, mas ainda não encontrei agora. Porque eu realmente não planeio o que vou fazer. E na altura, bato a massa e depois, onde é que eu meto a massa? Então começo, abro os armários, pesquiso e vejo o que tenho, o que não tenho. E aí sai qualquer coisa. E assim saem as formas bonitas como estas. E cada um escolhe aquilo que quiser fazer da forma que vai receber, apesar de não oferecer, porque esta parte também, esta parte temos de frisar, Shaida não oferece. Não, mas porque oferece outras coisas? É tão fofinho, é tão bonito, por que não oferece? Eu acho que ainda falta muito que aperfeiçoar, percebe? É realmente onde as coisas vão acontecendo. Eu gosto do rústico, gosto... Mas acho que ainda não merece. Ainda precisamos treinar um pouco mais, não é? Sim, certamente. Shaida, estamos neste momento mergulhados naquele espaço em que invadimos um pouco a sua privacidade. Queremos saber, considera-se uma mulher vaidosa? Cristina sempre tem perguntas difíceis. Não, eu não me considero uma pessoa vaidosa. Normalmente sou uma pessoa bastante simples, bastante prática, mas continuo a levar 1 hora de tempo para sair de casa. 1 hora? Mas por que 1 hora? O que é que fazem 1 hora? É um período de inspiração. Esta gostei, um período de inspiração. Sim, porque não consigo, por exemplo, preparar o meu traje no dia anterior. Porque eu sempre acho que depois de acordar, há um período que vem, qual é a luz do dia, o que é que o dia merece, que tipo de traje. Normalmente até nem tem nada a ver com a agenda do dia. Não estou muito preocupada se vou levar sapatos rasos porque vou correr a cidade inteira ou se levo sapatos altos. Mas depende do feeling. Então quando acordo, normalmente abro as 2 portas do guarda-fato, a herança depois do divórcio. Posso abrir 2 portas do guarda-fato, são todas minhas. E vejo primeiro, qual é a cor? A cor do meu dia de hoje. Não importa se é verão ou se é inverno, se é para usar amarelo, é o amarelo que vai. Se é para usar... Independentemente da estação. Não tem nada a ver. A minha estação de dentro fala mais alto. Se é para levar um sapato alto, vai ser um sapato alto. Se é para levar um sapato baixo, vai ser... Inclusive se for para levar sapatilhas. Não obstante eu trabalhar no Ministério. E às vezes tenho umas crises muito sérias lá, por causa da questão do traje. Porque para mim tem que realmente refletir o meu dia. Então, nesse sentido, aquela coisa de moda, tendência... Não segue muito a tendência. Sou muito clássica nas coisas. Okay. E o que é que gosta de vestir? Por exemplo, quando vai ao trabalho, tem de estar todos os dias formal ou pode estar um bocadinho mais soft? O meu trabalho exige formalidade no vestido, porque para além de eu ter os meus investimentos, eu trabalho dentro do Ministério. Então,
eu tenho que me vestir formal, mesmo pelo ambiente em que trabalhamos e que muitas vezes temos reuniões imprevistas com signatários, com pessoas com algum protocolo. Mas realmente eu aí sou um pouquinho abusada, então não sou capaz de ser tão formal. Então é capaz de me ver, se calhar, de um fatinho, mas por dentro eu tenho uma t-shirt. Ou se vou de uma camisa mais formal, sou capaz de ter umas jeans meio disfarçadas. E já falávamos aqui em off que em tempos lhe chamavam Maria Rapaz, então tem sempre alguma coisa de Maria Rapaz dentro de si. Eu acho que é aquela coisa que me faz sentir diferente, ou pelo menos não completamente alienada a um protocolo. Então acho que é aquele segredinho que eu guardo que é só meu. Então é um pouquinho disso. Bem, nós ainda vamos ter a segunda parte da nossa conversa, o segundo round, onde vamos poder debater, por exemplo, a questão da maternidade e a sua vida profissional. Mas eu gostaria de fechar da seguinte maneira, eu gostaria de fecharmos este ciclo me dizendo, sendo uma mulher que já teve experiência de um fracasso nas suas empresas, o que é uma empresa de sucesso? Ou um empreendimento de sucesso? O sucesso em si, para si, é muito difícil de caracterizar. Mas para mim o sucesso é quando realmente eu consigo tocar em alguém, em algo, e posso acrescentar valor. Isso para mim é o sucesso. E é muito difícil de quantificar. E vem lágrimas aos olhos quando realmente olho e vejo que por ter acarinhado alguém, por ter dado um conselho, por ter dado um crédito, por muito pequeno que ele seja, alguém conseguiu fazer mais, conseguiu dar o passo seguinte, conseguiu galgar o próximo degrau daquilo que é o seu objetivo pessoal. Então, para mim é muito engrandecedor. Realmente é o Prémio Nobel. Muito bem, ficamos a conhecer o perfil da nossa convidada de hoje, Karina, mas é mais conhecida como Cacá. E agora nós chegamos numa altura em que ela faz o empacotamento dos diversos. Como dissemos logo na introdução do nosso programa, ela tem diversos da Cacá. E chegamos numa altura em que ela está aqui a fazer o processamento dos seus diversos. Vamos acompanhar este processo todo de Cacá. Olha, desculpa por estarmos aqui a atrapalhar este momento. Mais uma vez... Está desculpada. Mais uma vez, muito obrigada por ter então aceito este convite de podermos apresentar a sua história de vida a todas as mulheres e não só, a todos os nossos telespectadores e também aos nossos internautas que estão ligados ao nosso programa. Obrigada, Cris. Mas sempre a trabalhar, não mas é? sempre a trabalhar. Ela diz o obrigado, mas sempre a olhar aqui para a balança. Cacá, muito bem, vamos lá falar um bocadinho sobre este processo todo. Cacá é uma mulher que gosta de cozinhar. Uma das suas paixões é esta, a cozinha. Exatamente, Okay. a cozinha. E já agora, quem gosta de cozinhar? Estamos aqui, bem, aqui nós temos uma tapa, temos amendoim, temos alho, este alho muito especial, que é o alho 2 em 1, 3 em 1. E como dizíamos, a Cacá gosta de cozinhar. O que é que a Cacá gosta de cozinhar já agora? Verduras. É o meu forte, acho que é porque passei a infância a comer verduras. Okay. Então eu gosto mais de fazer verduras. Caril de amendoim, os junguelados, a matapa. Eu gosto da matapa. E a folha de batata doce, o famoso madjegel. E é uma guelgué que neste momento nós vamos aqui mostrar, não é? Estamos aqui a fazer uma guelgué. E como é que é feito este processo todo? Bom, eu faço a minha moda tradicional. Eu gosto dele simples, sem tomate. Eu só faço com cebola e alho. Okay. E a própria folha de batata doce. E gosto de servir com chima, um peixe frito ou frangos, depende. Uau! E quem ensinou a Cacá a fazer uma guelguela? É que vocês estão a olhar para mim como Cristina? Tem que voltar para o tempo. Sim. Isso é uma coisa que aconteceu há muito tempo. Há muito tempo, já nem me lembro. Eu me lembro que a primeira vez que comecei a cozinhar, eu tinha 7 anos. Eu cozinhei a lenha, arroz, que nem cozeu. Minha mãe veio falar para mim. Sim, porque sempre tive curiosidade com o fogão. Eu gosto de pilotar o fogão. Não gosto que cozinhem para mim.
nem tão pouco, não gosto. Uau! E gosta de cozinhar tudo pessoalmente, independentemente do prato que vai fazer, prefere sempre fazer Podem pessoalmente. preparar para mim os ingredientes, mas para fazer, Neste caso, os diversos. sim. Mas a hora de colocar na panela tem que ser comigo mesmo. Não gosto de comida feita por terceiros. Uau! Mas porquê? Porque sabe cozinhar ou porque acha que tem mais atenção, porque dá mais carinho, mais amor? Conforme eu disse nas manias, sou um bocadinho perfeccionista demais, então não quero criticar, né? Quem cozinha melhor, deixa de cozinhar, mas eu gosto de fazer pessoalmente. Eu não gosto de ouvir reclamações. Aprendemos em casa que temos que cozinhar para os nossos maridos, não podemos deixar as secretárias cozinharem. Então, fui levando isso na mente, que até hoje eu não gosto. Karina, vamos falar um pouco da sua vaidade, não é? E obrigada por teres aberto este espaço para podermos falar um pouco da sua intimidade. Considera-se uma mulher vaidosa já agora? Bom, obrigada eu por estarem aqui. Considero-me sim uma mulher vaidosa, mas até um certo limite. Não gosto de coisas exageradas, porque não gosto de levar tempo a me preparar. Para mim, tempo é dinheiro. Então, eu detesto levar tempo comigo mesma, enquanto poderia estar a fazer algo mais útil. Uau! E quando, por exemplo, tem uma festa, um evento assim familiar, é daquelas que leva tanto tempo assim a preparar-se ou nem por isso? Nem por isso. Não preciso. É desnecessário. Gosto de ser eu mesma, gosto de estar natural. Sou mais vaidosa nas roupas. E por falar em roupas, qual é a tendência da Karina? É daquelas que prefere roupas formais, roupas mais leves, mais soltas? Como é que prefere? Costumo dizer que consigo ser todas elas. Ok? Mas não dispenso uma jeans e uma sapatilha, uma blusa simples. Para mim está tudo bem, porque é mais prático para o meu dia a dia. Mas gosto de vestidos de gala, só odeio saltos. Mas por que odeia saltos? Gosto de sapatilhas, meu pé não se encaixa nos sapatos, nas sandálias, não. O que acontece com o pé? Qual é a imperfeição que o pé tem? Eu tenho a canela mais fina e fica feio, fica horrível. Nesse trabalho eu aprendi um pouco mais. Acho que apreciei mais o segundo trabalho. O meu segundo emprego como assistente de bordo foi melhor. No início era difícil porque era trabalhar com crianças. Barulho para cá, barulho para lá, mas cada depois... um com o seu comportamento. Exatamente. Já imaginou aquele base cheio de crianças, umas 30 crianças, Cacá, ia ter uau, perceber e entender o comportamento de cada criança. Não é tão fácil, mas eu acabei me apaixonando por aquilo. Sou mãe, já era uma mãe chata, muito exigente. Minha filha é muito... Além de ser uma irmã chata e exigente. Uma filha chata. Mas eu acabei me apaixonando, me enturmei com as crianças. Acho que virei uma criança também. Me enturmei e é maravilhoso trabalhar com as crianças. Elas são mais sensíveis, são mais humanas, têm uma mente mais inocente. E tive uma experiência de trabalhar com um menino especial. Isso mexeu muito comigo. Nunca imaginei. Nos bairros, nós que crescemos nos bairros, olhamos uma criança especial diferente, apontamos, falamos mal. Mas eu tive a oportunidade de cuidar de uma criança especial e foi uma experiência única. Tanto é que quando eu engravidei, na minha segunda gestação, me veio isso à mente, que tal se meu filho for especial? Como é que eu ia lidar com aquilo? Como é estar em outra pele, na verdade? E por que esta criança mexeu muito consigo, Cacá? Era uma criança diferente, tinha necessidades especiais. Normalmente é difícil estar com uma criança diferente no meio de crianças normais, mas agora eu aprendi que é normal ser diferente. Ela poderia levantar, bater numa outra criança, ela não tinha noção, ela achava que aquilo é inocência mesmo, mas a outra criança apontava, eles estão a me bater e ficavam a falar mal, a criticar, mas eu conseguia educar as crianças no sentido delas entenderem que aquele menino é diferente, é o jeito dele de brincar.
O seu presente, que são os diversos da Cacá, e isto começa com uma situação, vá lá, não muito boa que aconteceu nas redes sociais, concretamente no Facebook, em que a Cacá faz uma publicação de alguns diversos que fazia, não é? Não sei se me recordo perfeitamente, mas acho que tinha lá uma tapa pilada, tinha também coco ralado, tinha o amendoim pilado, tinha também o alho. Quer dizer, normalmente algumas mulheres e algumas pessoas olham como uma situação, ok, isto cada um pode fazer em sua casa. Não precisamos ter alguém específico que vá fazer este tipo de trabalho e nos apresentar estes diversos. Como é que foi para si, Cacá, lidar com esta toda a situação? Esta falta de carinho em relação a um trabalho que estás a fazer ou estavas a fazer e apresentaste nas redes sociais, dizia, e foste vaiada. Bom, foi uma situação meio delicada para mim, mas eu acabei tendo um apoio que foi indiferente. Foi triste ver outras mulheres. Eu cheguei a fazer um post, fiz um desabafo num grupo no Facebook das mães, porque eu publiquei os meus produtos e apareceram lá os juízes, né? Estiveram lá a criticar homens e mulheres. Eu via mulheres a se chamarem mesmo para o comentário, para zombarem daquilo. E eu fiz um desabafo, pensei em apagar o post, fiz um desabafo num grupo de mães amigas. E eu contei o que é que estava a acontecer. Eu disse, olha, eu não estou a me prostituir, não estou a roubar nada de ninguém. E simplesmente estou a tentar fazer o negócio e fui criticada. Então, dali surgiram muitas pessoas a apoiarem, a darem uma força enorme mesmo. Surgiu a diversos da Cacá assim mesmo, a administradora do grupo, a mãe Alexandra foi a primeira, ela foi lá, a Benilde, a Imperatriz, foram lá, todas foram partilhar e contaram a história. E rebentou, de repente choveu clientes, no momento em que eu achei que fosse desistir. Mas eu tive muito apoio aqui em casa. Mas eu sempre disse, não é nada, ignora, as pessoas do Facebook são assim, e realmente são assim, mas naquele momento, como era minha imagem, né? Eu sei que eles faziam screen daquilo e mandavam, e de repente você já estava na boca de todo mundo. E a crítica deles ajudou-me muito, não vou negar. Crescemos graças a isso. Hoje temos muitos a quererem fazer a mesma coisa. Tem muitos que ligam às vezes só para perguntar como é que faz o alho, mas na verdade querem algumas dicas para tentar implementar o negócio. Surgiu também uma menina de Xai-Xai que ela veio e disse, olha, eu admiro muito aquilo que estás a fazer, a tua força, peço para me ensinar. Eu quero aprender consigo, não quero roubar a sua ideia, eu prefiro que tu me ensines. E ela tentou fazer o negócio lá. E Cacá, como é que tudo isto começou? Como é que Cacá chegou a fazer os diversos, a ter esta ideia de que, uau, eu preciso fazer diversos, preciso fazer este negócio? Eu comprava o alho com uma colega de serviço. Aprendi vendo. Eu vi o alho e achei interessante. Nós trabalhávamos muitas horas, não tínhamos tempo, chegávamos em casa, já queríamos cozinhar, o tempo de ainda descascar o alho. Olha, a mulher é muito ocupada. Ela tem de ser mãe, tem de ser esposa, tem de ser empregada de alguma empresa, tem de ser amiga. Não é fácil. E eu acho que elas merecem também uma ajuda. Estamos num momento de pandemia, algumas estão sem secretárias. E ela tem de se refazer, ela tem de suprir aquela parte da secretária. Fiquei pensando, por que não ajudar? Uma matapa já pronta, que só vai a panela, um coco ralado. Ela volta de serviço, já são 17 e tal, e ainda tem os filhos atrás dela, querem comer, o marido está a voltar, ela ainda nem teve tempo para ela. Por que não facilitar a vida delas? E a ideia surgiu aí. Surgiu, tudo começou do alho, na verdade. Depois veio a matapa, o coco, o amendoim. E eu achei que nem fosse ter aderência, coco ralado. Quem ia comprar coco ralado? Mas um dia alguém disse, vamos vender esse coco até se tornar uma coisa internacional. É exatamente o que estamos a tentar fazer até agora.
Uau, foram momentos muito fantásticos que nós passamos com estas mulheres e enviamos o nosso profundo agradecimento por terem aberto esse espaço para que pudéssemos conhecer um pouco mais delas e agradecemos também ao telespectador, ao nosso internauta que sempre acompanhou o programa Mulheres Notáveis. Nós continuamos a trazer os melhores momentos. Não saia daí, veja alguns desafios que nós tivemos neste programa. E como bem dissemos, Nilza Timba de Souza, mais conhecida como Gordinha de Luxo. E agora vamos ficar a conhecer o seu outro lado. Sim, para além de ser a Gordinha de Luxo, ela é apaixonada por cozinha. Mas antes, recebo os nossos profundos agradecimentos, Nilza, por ter aceito conversar conosco, por ter aceito partilhar com os nossos telespectadores e internautas alguns episódios bastante interessantes da sua vida. Olá, bem-vindos. Obrigada por esta oportunidade, que certamente irá transformar a vida de algumas mulheres que já passaram pelo que eu passei e por termos este momento para ajudar-nos a descobrir e sabermos que é possível sermos e vivermos e sermos felizes como somos. Exato. Nilza, vamos começar primeiro por falar desta questão que é a sua paixão. É apaixonada por cozinha. Como é que isto começou? Muito. Eu acho que é simples. A paixão foi despertada pelo interesse de comer. Eu adoro comer, aliás, é visível. Então, isto facilitou muito e eu, por ser muito exigente, percebi muito cedo também. Acho que tem a ver com o meu sistema hereditário. Na família da minha mãe tem a minha tia, que é uma cozinheira de mão cheia. Na família do meu pai tem um cozinheiro de mão cheia. O meu pai também gosta de cozinhar. Então isso despertou em mim, mas também devo dizer que esta coisa de cozinhar tem muito a ver com a alma. O tempero, na verdade, qualquer comida, antes de tudo, é a boa disposição e o amor. O que quer dizer, Nilza, que eu posso não saber cozinhar, mas se este tempero, a alma, o amor estiverem presentes, a comida vai sair toda ela boa. Não haja dúvidas. Então, esta paixão começou mesmo pelo fato de gostar de comer e porque eu percebi também muito cedo que poderia ser uma arma muito poderosa para conquistar as pessoas de quem gostamos. Lá! Eu digo isto porque quando eu casei com meu esposo, ele não era nem estava como está hoje. Eu o transformei completamente. Ele próprio, apesar de sentir muitas das vezes, a forma como ele era, ele manifesta que estas tuas comidas deixam-me como eu estou. E de certa forma dizer que isto resulta, porque também disse já há bastante tempo que uma boa cozinha, uma boa comida prende um homem. Eu confirmo. Opa, foi assim que conseguiu prender seu esposo. Também. Podemos conhecer um bocadinho da sua vaidade? Faz favor. Muito bem. Nilza, considera-se uma mulher vaidosa? Muito. Muito. Sem ser a gordinha de luxo? Eu mesmo quando estou em casa tenho que estar bonita. Não suporto que o meu esposo me veja feia. Ele já sabe. Às vezes ele sai de manhã e num fim de semana eu tenho que acordar, fico a dinamizar algumas coisas. Quando vamos falando, ele diz, já está a voltar. Eu, filha, pai, já está a voltar. Acaba lá o resto. Ele não pode me encontrar como ele saiu. Eu lá vou, me periquito, fico bonita, ponho perfume. Ele chegando, verificando ou não, apanha aprumado. É um segredo, é um trunfo que muita mulher não sabe, que muita mulher não faz. Normalmente as mulheres, está a imaginar uma mulher gordinha, quando se casam, estão há anos no casamento, elas relaxam por completo. Como é que eu posso dizer? O despertar, o interesse, nós é que temos que despertar a todo momento e com as nossas atitudes, com as nossas ações. Eu costumo dizer, e até comento com a minha filha, de nenhuma forma o pai pode me encontrar com uma nódoa. Uau, que homem sortudo! Ele não pode encontrar-me com nenhuma nódoa. É assim. Por certo lado, e nós sabemos, não é nenhuma novidade, o mercado está agressivo, então nós temos que nos precaver. E eu fico numa situação que sempre, se alguma coisa der errado, se ele foi, não fui eu que terei falhado. Então estou sempre no aprumo. Pode haver situações, mas tem que ser outras, não essas, porque estas dependem de mim.
Estar bonita, estar cheirosa, estar organizada é um trunfo muito grande. Não gosto que eles cheguem, apesar de gostar de cozinhar, a cheirar a alho. Não, ele tem que encontrar-me sempre clean. Boa! Vamos voltar um bocadinho para o passado, para procurarmos então saber se quando a sua mãe começou a fazer estas dietas consigo, fazia dieta, mas ao mesmo tempo comia fora, que sentimento é que tinha em si, não é? E qual é a dor, a maior dor que sentiu por saber que não está a ser aceita principalmente pela família? Eu, pessoalmente, o meu foco seria a minha mãe. A minha mãe acreditava, ou até achava que se calhar eu poderia não casar. Toda mãe quer que uma filha case e tudo mais. Minha mãe é uma mulher conservadora. E achava em algum momento que isso poderia trazer alguma barreira para mim. Ser um empecilho. Exato. Mas quando eu assumi, ela própria hoje, mais engraçado, a minha mãe hoje chama-me gordinha de luxo. Ela em nenhum momento vai me chamar pelo meu nome. Eu rio, porque eu transmiti isso. E quando eu comecei com esta dinâmica, eu recordo que no meu primeiro namoro, ele gostava muito de mim, eu também. Mas em algum momento eu sentia que ele não se sentia à vontade em apresentar-me aos amigos, em sair comigo, em estar numa festa comigo. Por quê? Porque eu era gordinha. Eu ficava triste e até recordo uma vez, e foi um dos passos que eu venci, que nós tínhamos ido a uma piscina e estávamos lá e eu estava de fato de banho. Eu já tinha vencido aquela parte, já consegui encontrar as minhas roupas, eu pus fato de banho. Estávamos ali no papo e quando chegaram os amigos, ele pediu para eu entrar na água, porque eles abriam, eles podiam ver. Exatamente. Eu senti que aquilo, e eu aprendi uma coisa. Quando alguém gosta de nós, tem que gostar de nós como nós somos. E este gostar de nós como nós somos, eu encontrei exatamente no meu parceiro. Já fui com alguma vantagem, porque ele, por natureza, gosta de mulheres gordinhas. Ulala! Então, naquele momento eu tive dificuldades de lidar com isso, mas eu ultrapassei. Então, quando eu comecei a surgir, foi do nada, mas ao mesmo tempo, porque as pessoas viam que tinha algum que em mim e que as mulheres gordinhas sofriam, conversavam comigo em off, tu és vaidosa e tudo, e eu não conseguia exteriorizar como hoje. Eu senti que aquilo que eu passei, eu poderia ajudar as outras mulheres a superarem-se. Eu não tenho preconceito de ser gorda, muito pelo contrário. Outro dia eu fui a Marcas para comprar um perfume da cidade e chegou um seguidor, gordinha de luxo. Quando diz assim, ok, eu não conheço, tudo bem, tudo. Até que tu não és assim tão gorda. Honestamente, eu fiquei triste. Não gostei. Ok. Eu olhei para ele, o que se passa com ele? Porque eu gosto. Porque eu descobri que é possível ser bonita, maravilhosa, casada, amada, Bem-sucedida. sendo gorda. Uau! Ingvild, muito obrigada por ter aceito conversar conosco e partilhar algumas páginas de sua vida e quem sabe inspirar algumas mulheres e homens que estão ligados ao programa. Obrigada eu pelo convite. Bom dia a todos, boa tarde, boa noite a todos. E obrigada de novo pelo convite. Estou muito honrada por me considerarem uma mulher notável. E com certeza é uma mulher notável. Não estamos a falar de qualquer mulher, de qualquer basquetista, não. Estamos a falar de Ingvild Mukauro. Ingvild, agora nós vamos falar sobre a sua grande paixão. Por isso é que nós estamos aqui na sala de cinema para podermos falar sobre os filmes. E então, quando é que começa esta paixão pelo cinema? A paixão pelo cinema vem desde criança. Sempre gostei de assistir muito TV, Os filmes vieram um bocadinho depois, mas quando criança assistia novelas com minha mãe, aquilo de cassete, não sei o quê. Desenhos animados também? Também. Até por curiosidade eu aprendi inglês a assistir televisão. Nunca fui à escola nem nada, mas de tanto ficar ali, depois com a legenda, aprendi inglês, é o inglês que eu sei até agora. Não é grande coisa, mas percebo. Então começou ali quando era mais nova. E, curiosamente, comecei a gostar de filmes de louco de terror quando era mais nova, adorava assistir esse Mais tipo nova, de filme. estamos a falar de quantos anos? Estamos a falar por aí de 10, 11 anos. 10 anos já gostava de terror? Sim. Por sempre, quê? Não sei. Me fascina o filme de terror e investigativos de crimes
isso me fascina. Gosto muito até hoje de assistir desse tipo de documentários, casos assim muito importantes e como é que desvendar é uma coisa que me interessa bastante. Então comecei a assistir filmes já então, quando começou já o mundo a abrir, a tecnologia facilitou, comecei a ter mais acesso a mais filmes. Então fui só acrescentando a minha paixão, um novo leque de filmes, mas adoro assistir comédias, romances, mas os preferidos até hoje ainda são os terror. Os de terror. Eles causam aquela adrenalina. Gosta daquele suspense todo. Daquela história que todo mundo está no cinema. Até no cinema é muito mais engraçado, porque as pessoas, quando estão assustadas, cada um tem sua reação, começam a dizer, não, foge daí, foge daí. Eu gosto, torna-se uma comédia quando estás assistindo no cinema com amigos, então, mas gosto de suspense. E quando está no cinema, qual é o lugar que prefere sentar-se? Quando está numa sala? De preferência no canto. No canto não me entendo se é esquerdo, direito, não sei porquê, mas sempre gosto de estar no canto, consigo ver bem o filme, ver o ambiente da sala toda. Também gosto disso. Para mim não me importa, eu vou ao cinema sozinha, não importa a hora, se eu quero assistir um filme, vou. Não sou de esperar companhia para ir assistir filme. Então gosto de ir a qualquer hora. E como é que faz? É daquelas que quando vai para ver um filme antes tenta perceber a história ou vai logo porque viu na figura de cartaz uma das pessoas ou dos personagens que gosta, então vai lá ou primeiro tem de pesquisar? São poucas vezes que eu vejo os trailers dos filmes para saber o que são. Se me interessa pelo título, eu vou. Posso não gostar lá. Para mim, eu tento qualquer tipo de filme. Depois eu dou o meu próprio review. Se eu gostei, se eu não gostei. Não posso ir com todo mundo, porque se for assim, muita gente ouve um trailer, depois vê os comentários, já não foi bom, não sei o que, então acaba dando-te má ideia do filme. Eu vou sozinha. Também não me interesso muito por atores famosos. Se for um bom filme que me interessou, gostei do cartaz, eu vou para conhecer novas pessoas também. Não? Queremos saber, afinal, Ingvild considera-se uma mulher vaidosa? Não tanto, acho que não tanto. Tenho alguns gostos, mas não, acho que não, ainda não dei aquele passo para dizer que sou vaidosa, mas não. Só gosto de algumas coisas assim peculiares, mas não vaidosa. E como é que prefere? Vamos começar com o cabelo, que noto que está diferente. Está diferente do normal. Ultimamente tem a preferência em fazer cortes. A que se deve? Eu sempre tive vontade de cortar cabelo já há muito tempo, só que faltava-me coragem. Então, em janeiro, só saí de casa e fui, e cortei, gostei. Para mim agora é o estilo que está a adequar-se mais a mim neste momento. Já tive em algum momento dreads, já pus cabelo, já fiz várias coisas. Mas não sou uma pessoa a dizer que não, vou ficar com um look. Não, gosto de experimentar, mas aquilo que eu quiser fazer, não uma coisa de moda, de não sei o quê. Então, agora estou a fazer o corte, acho que me adequa. O estilo para mim também está bem, porque para mim, então só vou variando, fazendo versões, tranço às vezes, algumas mechas por cima, mas é algo mais natural que eu quero adotar por um período. Agora que está com o cabelo desse jeito, tem aí umas boas dreads, não é difícil tratá-las? Não, por acaso é a primeira vez que eu tranço assim, desse jeito, mas ainda não me está a me trazer muita complicação. A ideia é sempre só tentar cortar, manter o corte, vamos ver quanto tempo dura, qual é que é para ver se eu repito ou não. Eu só estava a experimentar algo diferente. Um pouco a descer a face, como é que prefere? Limpa. Não sou muito de make-ups, de várias coisas, no máximo um batom. Isso sim, ponho sempre um batom. Não ponho muito maquiagem regularmente, porque acho que também as minhas profissões, graças a Deus, não exigem tanto. Então, tenho que estar com uma cara fresca no trabalho, quanto menos coisas melhor. Eu tenho máscara todos os dias, então, quanto mais simples, um batom só para aquela coisa e sair um gloss e saio. Como já tenho óculos, então às vezes até escondo as olheiras que tenho nas manhãs. Então é mais ou menos isso, não muito. Brincos, normalmente para o trabalho eu não uso. Se for usar, eu uso mais pequenos, mas normalmente para o trabalho não uso. Básica também não estende muito, mas agora que tenho corte, sempre apreciei brincos afros da minha mãe e com o tempo também fui gostando. É algo que experimento algo diferente, mas gosto dos afros, então é algo que uso um pouco mais. Ok, relógio, pulseiras? Relógio sim, pulseiras nem tanto, mas relógio sim, relógio gosto. Uso muito relógio, pulseiras nem tanto, colares também não, nem tanto. O problema é como é que eu estou em profissões que eu tinha que tirar e não sei o que, acho que isso
Não se adequa muito ao meu estilo de vida, mas gosto, aprecio algumas coisas, mas relógio para mim sim, é essencial. Estando no ferroviário, tendo ganho os títulos que já ganhou, pelo menos sabemos que já em 5 anos é que mais ganha o MVP. Sou muito grata, porque eu acredito que nada que eu faço, se eu não tivesse pessoas que me compreendem, que me rodeiam, não iria conseguir. Porque podia ser o caso que as pessoas dissessem, não, porque ela não está aqui conosco. Chegou uma altura que eu fui ao distrito, eu corria só nas manhãs e falava com as colegas, mas elas, graças a Deus, temos ganhado isso tudo e pretendemos continuar a trabalhar para tal. Bom, e como medicina, como é que vai parar na medicina? Por que medicina e não um outro curso? É assim, medicina é aquele curso de criança. Eu quando conversava com meu pai, perguntava o que tu queres ser. Em nenhum momento eu pensei que eu estaria a jogar basquete até hoje. Então era, vou ser médica, vou ser médica. Eu acho mas que falei isso é influência do pai? Não, era de conversa. Meu pai disse, não, eu só tenho um falecido tio que era padre e médico. Então ele comentava do tio, mas eu nunca cheguei a conhecer pessoalmente, infelizmente. Então era só, existe o tio, e eu nunca, infelizmente ou felizmente, nunca tive opção B. É alguma coisa que eu estou a pensar muito, porque acho que acredito que os atletas precisam de médicos especializados. Okay. Ingvilde é uma mulher que com certeza é amiga, com certeza é irmã, com certeza é filha, é namorada, é esposa, é noiva, quem sabe. E tem também a sua vida profissional como atleta e como médica. Como é que gere todas estas áreas que chamam por si e responde de forma positiva a elas? É assim, eu acredito que por ter essas duas profissões que pedem muito de mim, já falhei muito como amiga, já falhei como irmã, como filha, já tive momentos que eu fui ausente, que não deveria ser, mas tenho uma família excepcional que percebe-me sempre. Já perdi tantos casamentos. Tenho um casamento de uma melhor amiga do Chimoio, que ela casou, eu depois tive que fazer exame, dia seguinte apanhar voo para Angola para ir jogar. Perdi o casamento, era uma das damas, é uma coisa que eu carrego muito, que se eu puder vou lhe pedir desculpas quantas vezes for necessário. Mas é assim, quando tem pessoas que te entendem, apesar de tudo, é isso que faz diferença. Eu, apesar da minha ausência, eu faço o esforço de estar quando eu posso estar, de ser boa amiga, boa irmã, e é isso que para mim, quando eu consigo fazer, consigo estar, faço o melhor para ser melhor irmã. Tenho irmãos mais velhos, já está pronto, mas tenho irmãos mais novos, então que precisam de mim, conselho da mana. Acredito também como namorada, também em algum momento falhei, porque era difícil estudar, jogar, chegava em casa, eu não queria saber mais de ninguém. Tem um dia preenchido? Tenho. Eu acordo, normalmente fazemos 3 treinos. Eu acordo de manhã às 4, para treinar às 5, para ir ao trabalho, para depois ir ao ginásio, para depois treinar às 8. Se esse dia não tenho noite. Se eu tenho noite, treino um pouco mais cedo para ir fazer noite. Então, é complicado, mas as pessoas ao meu lado sempre me apoiaram muito, sempre compreenderam, e depois na hora de festejar os louros estiveram ali, e eu sou grata a cada um deles que percebeu, pai, mãe, irmã, amigo, que quando eu não estive, entenderam, mesmo zangados, na hora também de festejar e me dar força, sempre estiveram, então eu sou muito grata a eles. E hoje nós vamos fazer diferente nesta primeira parte do nosso programa. Nós não vamos trazer essencialmente uma paixão da Fátima Mimbiri, não, vamos fazer diferente, Vamos tentar desafiá-la, não é? A algumas situações na cozinha. Vamos conhecer Fátima Mimbiri como dona de casa, e nós estamos aqui na cozinha para tentarmos ver, afinal, como é que ela se sai como dona de casa, e os nossos telespectadores com certeza vão amar conhecer este outro lado da Fátima Mimbiri. Fátima, seja bem-vinda ao programa. Obrigada. Uma vez mais, muito obrigada por ter aceito o convite de conversar connosco e partilhar algumas páginas de sua vida connosco. Obrigada eu pelo convite, é uma honra muito grande. Fátima, agora nós vamos a um momento que muitas vezes não expõe nas redes sociais, não expõe na mídia, que é este seu lado mais de mãe, mais de dona de casa. E hoje percebemos que está envolvida em alguns biscoitos, o que quer dizer que vamos comer algumas bolachas de custarde.
Será que estas bolachas estão boas? Será que estas bolachas não estão boas? É a nota que nós vamos deixar ficar para Fátima Mimbiri daqui a mais um bocadinho. Fátima, como dona de casa, como é que é? Bom, na verdade eu não sou uma dona de casa, assim, com muito tempo, infelizmente. Gostaria de ter mais tempo, mas o que eu costumo fazer é dar um tempinho de qualidade para minha família. Então eu cozinho, há vezes que eu costumo mesmo voltar do serviço e preparar, faço questão de ser eu própria a preparar o jantar, quando consigo. Há vezes que eu digo, não vou fazer esse esforço porque estou realmente muito cansada, mas sempre que eu posso faço. E eu faço até para mostrar ao meu filho que não há nenhuma incompatibilidade entre ter trabalho fora e ter uma família, ser dona de casa. Portanto, cuidar da família, para quando ele tiver uma mulher, se ele decidir casar no futuro, ele se lembrar que a mulher pode se realizar profissionalmente sem deixar de ter uma família, sem deixar de ser mãe, sem deixar de cozinhar, sem deixar de cumprir as suas obrigações ou de trabalhar em prol da sua família no seu ambiente familiar. E também mostrar à minha filha que também é possível fazer as duas coisas. Ser mãe, ter filhos, cozinhar, se gosta de cozinhar, e ela gosta, felizmente. Ser esposa, ser uma pessoa dedicada à família, mas também ser uma pessoa que se empenha e se dedica ao seu trabalho para ter a sua realização profissional. Portanto, procuro, com o meu exemplo, mostrar aos meus filhos que é possível, que não há nenhuma incompatibilidade. Não quero gerar ou criar um machista, pelo contrário, quero criar um feminista, alguém que gosta e graças a Deus ele gosta. Muitas vezes ele é que faz os biscoitos, ele é que faz os cakes, até faz lasanha. Eu própria mãe nem sei fazer lasanha. Então às vezes fazem pizza eles mesmos. Então eu procuro dar um tempo de qualidade, mas modéstia à parte, sou uma mulher prendada. Minha mãe ensinou a fazer um pouquinho de tudo. Pois, e que trabalhos é que Fátima não gosta de fazer, por exemplo, em casa? Eu detesto lavar a louça. Essa parte eu não gosto, mesmo. Aqui em casa sabem. Eu posso ficar especial? Assim, tipo... Não há nenhuma razão, as pessoas eu não gosto, acho chato lavar a louça. Então, às vezes mesmo, quando estou sozinha no fim de semana, fica a louça até o dia seguinte. Essa parte tenho vergonha de dizer, mas acontece. Mas gosto de lavar a roupa. Olha o paradoxo, né? Gosto de lavar a roupa, gosto de engomar, gosto de fazer limpeza da casa, mas eu gosto de fazer quando estou sozinha. Esse é o segredo, é uma mania minha. Tipo, eu gosto de fazer as coisas ficarem limpas, ninguém me atrapalha, aqui eu estou sozinha. E sempre faço essas coisas com um volume alto. Então, onde encontrar a Fátima fazer trabalho, tem música, volume alto. Se não tem música, esse dia não estou com muito bom humor, então esse dia não vou fazer nada também, porque tudo para mim é do tipo, eu faço as coisas inspirada, não há nada que eu faço por fazer. Então, se for para fazer limpeza da casa, vou fazer uma boa limpeza, mas faço com espírito, com alegria, é como se aquilo estivesse a ser parte de mim num momento bom que eu estou a viver. Então, eu transfiro ou transmito aquela coisa boa que eu estou a sentir naquele momento no cuidado com a minha casa. Faço uma limpeza geral de sacudir o tapete e não sei o quê, mas o segredo está, não quero ninguém à volta. Esta maneira de se colocar ou esta maneira de deixar ficar a sua opinião, em algum momento não coloca em perigo a sua família? Nunca pensou que, por exemplo, poderia estar a colocar em perigo a sua família por ser tão frontal como é? Bom, se eu não fosse frontal, não seria eu, seria outra pessoa. Infelizmente ou felizmente, para mim é felizmente, é a minha maneira de ser. O que eu procuro fazer é não ser frontal de uma forma que magoe as pessoas. O importante é nós termos uma paz espiritual. Então, se dizer o que eu penso, porque eu poderia sair daquela conferência de imprensa a murmurar para os meus colegas, o governo não ia saber que afinal as pessoas têm preocupações e eu tenho preocupação, porque antes de ser jornalista, sou cidadã. As políticas públicas do país me afetam diretamente, não porque eu tenho acesso ao ministro para entrevistá-lo, que me imuniza, se posso assim dizer, das consequências de políticas mal implementadas ou de más políticas. Pelo contrário, até me dá mais responsabilidade, porque eu deveria até ser um elemento também de choque, se posso assim dizer, para chamar a atenção que, olha, as vossas políticas públicas não estão a funcionar. E, em última instância, eu também sou beneficiada. Então, eu sempre penso em, não vou dormir com nada engasgado com nada engasgado, vou dormir
com minha consciência tranquila. O que eu não tenho de fazer é fazer mal às pessoas. Então eu não faço mal às pessoas. O que eu faço é mesmo no sentido de estou a lutar por aquilo que eu acredito, por aquilo que eu acho que é melhor para mim, que é melhor para os meus filhos, porque as políticas públicas afetam os meus filhos direto. É por isso que eu me engajo muito, e essa foi uma das razões porque eu aceitei o convite do CIP em 2013 e decidi abandonar o jornalismo, porque, como eu disse, comecei a sentir que o jornalismo era um espaço limitado. A gente tem espaço para colocar as notícias, mas não tem total liberdade para o fazer. E eu era um pouco rebelde na IM, porque eu dizia, esta história eu não aceito assim como está. Portanto, eu tive que encontrar até uma forma de tratar os assuntos sem descaracterizar. Se é, o presidente da República inaugurou hoje, não sei o que, depois dizia lá no meio, entretanto, os assuntos que para mim eram mais importantes. Então eu tive que também me adaptar um pouco ao meio em que eu estava, mas para mim era limitado, porque eu precisava de falar, eu precisava de ser mais interventiva. O jornalismo não me permitia ser mais interventiva. Se calhar por causa da casa onde eu estava, não me permitia ter essa intervenção, mas não acho que em Moçambique teria uma casa. Quando eu digo uma casa, estou a dizer uma redação, um órgão de comunicação, onde eu poderia escrever e falar como eu penso. Esta fotografia é importante para mim porque nessa altura eu era catequista e nós estávamos na Catembe numa jornada desses retiros que os catequistas fazem, e tirei esta foto, que é uma das fotos que me lembra muito a minha infância, como é que eu era antes de ter as dreads. Então isso me inspirou muito para ter inclusive as minhas dreads. Portanto, é uma fotografia que me lembra um momento muito bonito, muito importante da minha vida. Esta fotografia lembra-me o momento em que eu era estudante universitário. Acho que todo estudante universitário tem uma fotografia dessas no seu baú. E na altura eu estava mesmo decidida a fazer o meu curso em real time, tipo nos 4 anos dedicados, consegui fazer, inclusive até escrevi minha dissertação em 3 meses, e depois eu queria também ser a melhor aluna, porque eu queria ter uma bolsa de estudos para estudar fora, e consegui ser uma das melhores alunas. Quando estava à espera de concorrer para a universidade, eu participei num grupo de ativistas da geração BIS fora da escola, e nós trabalhávamos na conversa com outros jovens que não puderam continuar a estudar, terminaram o ensino geral, Moçambique é Moçambique, a corrupção é um problema sério, teve um desfecho negativo, mas como recordação, a senhora Rapiel que ofereceu-me esta capelana na altura como uma forma de gratidão, e eu aguardo com muito carinho mesmo. É como se ela fosse uma mãe para mim, e eu lamento muito na altura não ter podido ajudá-la o suficiente. Eu não sou advogada, mas estou a estudar agora para ser advogada, justamente para poder assistir a famílias como a da família Rapiel, que tantas outras que já me chegaram a colocar as suas preocupações. Portanto, eu guardo com muito carinho, só para lembrar a mãe Rapiel, que aqui tem a sua capelana guardadinha. Tenho aqui algumas recordações do meu tempo de jornalista. Aqui tenho algumas recordações. Esta é uma fotografia que tirei na Zambésia em 2007. Nicoadala. Este menino, eu não sei como é que ele se chama, já não me lembro. Mas ele dizia que queria ser engenheiro. Eu estava lá numa viagem a cobrir uma visita da primeira-dama para Cabo Delgado, na Zambésia. Guardo esta fotografia, não me lembro, não sei hoje quantos anos este menino deve ter, mas eu guardo esta fotografia porque me lembra que Moçambique não é Maputo. Ana, bem-vinda ao programa. Muito obrigada por ter aceito este desafio. Acaba sendo um desafio de partilhar algumas páginas da sua vida conosco. Olá, Cristina. Muito obrigada pelo convite. Alô a todos os telespectadores. Bem, o nome Ana tem um significado muito especial. Significa cheia de graça, graciosa, e conseguimos perceber que é uma mulher muito graciosa, muito singela, Ana. E acho que também vamos ter uma conversa muito singela aqui com a nossa convidada. Ana, vamos então primeiro trazer esta sua grande paixão, que é os poemas, ou que são os poemas, não é? É poetisa em Moçambique. E como é que tudo isto começou? Bem, isto está interligado também à minha vida profissional. Comecei a escrever no mar. Uau! No mar? No mar. O mar acalma-me, inspira-me.
por isso costumam sair alguns versos. Ok. E esta inclinação tem algo a ver com a sua família? Ou seja, alguém lá de casa também tem esta inclinação para escrever poemas? Não, Sou é a única primeira. em tudo. Sim. É verdade, nem eu mesma sabia, porque comecei a escrever em 2005. Já tinha mais de 20 anos Uau. de idade. Uau! É. E como é que foi a primeira experiência de partilhar o seu primeiro poema? Eu fui convidada para uma revista para poder publicar. Após a publicação, a revista convidou-me a uma palestra e fui lá declamar o poema. Não. Um público com muita gente a assistir. E não ficou nervosa? Fiquei um pouco pela primeira vez, mas quando fiz a declamação pela segunda, já fui ganhando mais prática e perdi o medo. Opa! Bem, percebemos que perdeu o medo, porque daqui a pouco a Ana vai poder partilhar conosco, não é? Alguns poemas, vai declamar para nós, vai declamar para mim, vai declamar para os telespectadores e também para toda a produção. Ana, quais são os poetas ou as poetisas que a Ana se inspira? Bem, eu me inspiro muito no José Craveirinha. Tem um poema que eu gosto muito, Grito Negro, que ele descreve, que ele faz poemas muito descritivos. Eu também, quando escrevo, faço uma descrição daquilo que eu vejo, daquilo que eu sinto. Tem a Noêmia de Souza, li muito sobre Noêmia de Souza e o Mia Couto. Mia Couto tem um livro que eu gosto muito, que li, é O Último Voo do Flamingo. Tem uma história interessantíssima. E o Mia Couto tem a especialidade de inventar palavras. Então, isso também me inspira bastante. Assim, a Ana já começou a inventar palavras. Um pouco. E qual é a palavra que a Ana já inventou até então? Só copiei. Só copiou. E como é que é esta? Esta é apassarinhando. Apassarinhando. O que significa? Bem, apassarinhando poderia dizer passear, não é? Mas o Mia Couto inventou e colocou o apassarinhando. Bem, acho que é um desafio para a Ana agora de criar uma relacionada ao mar, tentando fazer o link. Exatamente, é um grande desafio. Vou fazer isso. Acho que no próximo programa, a segunda fase do nosso programa, a Ana vai poder partilhar conosco a frase ou então a palavra que terá inventado para tentar fazer este link. Ok. E fora de Moçambique, Ana, porque percebemos que os escritores ou os poetas e a poetisa Noêmia de Souza são mais locais, são mais de Moçambique. Fora de Moçambique, pensei que fosse falar do Fernando Pessoa, do William Shakespeare, também do Gil li. Vicente, também do li. Neto. Também li, porque nós líamos muito Luís de Camões na escola. Aquele poema de amor é muito... Acho que toda a gente conhece. O amor é fogo. O amor é fogo que arde sem se ver. Também é um poema inspirador. Muito clássico. É muito clássico. Uau. É de outros níveis. É de outros níveis. Uau. Bem, Ana, quando é que vai sair o seu livro já agora? Bem, eu ainda não tenho data. Ainda não tem data. Eu só tenho os poemas escritos porque faz parte de um hobby, como tenho a minha profissão como piloto, e essa é a minha paixão, mas gostaria, sim, como já havia dito. É uma grande responsabilidade. Ana. E ainda se recorda como foi no primeiro dia da pilotagem? O primeiro dia que recebeu esta grande responsabilidade? O primeiro dia foi desafiador. Foi desafiador. Na verdade, a cada dia é um desafio. Cada manobra é uma nova manobra. Por quê? Porque o canal, o mar tem correntes, ventos, as ondas. O mar um dia pode estar calmo, outro dia pode estar violento. Então, todos os dias tem sido um grande desafio e carrego essa responsabilidade, porque o navio é uma estrutura que carrega carga e lá tem a tripulação. Eu carrego a responsabilidade de carregar tudo aquilo, porque eu comando, eu que dou as direções. Tá a ver? E a segunda responsabilidade é por ser mulher. É então. verdade. E por ser mulher, Ana, no primeiro dia não olharam com
ok, com aqueles olhos de, ok, Ana, uma mulher, o que a Ana está aqui a fazer? Sendo mulher, será que ela vai conseguir fazer estas todas manobras que são necessárias? Tive uma experiência, para mim, não vou dizer que é péssima, foi uma boa experiência para mim, porque eu pude mostrar para a pessoa que menosprezou-me de uma certa forma, que eu não podia. A primeira vez quando eu embarquei no navio internacional, porque eu fiz também viagens internacionais. Embarquei em Singapura, quando o imediato do navio, que é a categoria a seguir ao comandante, ele recebeu-me e disse claramente, eu não gosto de trabalhar com mulheres. Aquilo foi um choque. Foi um choque para mim. Mas eu disse para ele que a empresa que me trouxe para aqui, que ele devia reclamar com a empresa. Então o que ele fez? Ele me enchia de trabalhos, me enchia de perguntas para poder ver, poder perceber se eu podia fazer. E eu dava tudo de mim para poder fazer todas as atividades com eficiência e excelência. Escrevo do fundo do coração ao soar de uma bela canção. Escrevo sentimentos guardados profundamente num canto recôndito de minha mente e lanço o perfume de mim própria. Sinto uma vontade inexplicável de arrematar o que tenho dentro de mim, soltar meu balbuceio em tempo sem anseio. Escrevo por desespero. E estes foram os melhores momentos desta que foi a primeira temporada do Mulheres Notáveis aqui na Mídia Mais TV. Esperamos sinceramente que você tenha gostado. Uau! Ainda vamos ter a oportunidade de conversar com estas 12 mulheres, pois vamos juntá-las em grupo de 3 para que possam então conversar conosco sobre vários outros assuntos que não tiveram a oportunidade de avançar nesta primeira temporada. Portanto, vem aí a segunda fase. Não deixe de acompanhar, por favor, porque eu tenho a certeza que você vai aprender bastante com estas 12 mulheres. Dissemos que em grupo de 3 vamos uni-las e vamos conversar sobre vários outros assuntos, sobre a maternidade, como cada uma sentiu a maternidade, sobre esta questão de ter de fazer o jogo de cintura em ser esposa, ser mãe, ser dona de casa, ser amiga. Uau! São momentos que estas mulheres passaram em suas vidas que vão poder partilhar na primeira pessoa conosco. Portanto, não deixem de acompanhar o nosso programa e nós vamos terminar de um jeito muito interessante, como é de costume. Hoje vamos terminar trazendo a frase da Mulher Maravilha. Ela que diz o seguinte: as mulheres lhe parecem fracas porque você não conhece a verdadeira força delas. E tudo que nós, a equipa do programa Mulheres Notáveis, temos a dizer é que você deve vulnerabilizar-se para poder conhecer a força das mulheres. E aqui você conhece a força destas mulheres. Então não deixe de nos acompanhar e nós voltamos na próxima semana.